Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos estudar as leis ponderais de Lavoisier e Proust, que são pré-requisitos para o estudo dos cálculos estequiométricos. A primeira lei ponderal de 1777 de Antoine Lavoisier, considerado o pai da química moderna, e todos já devem ter ouvido falar com certeza daquela frase: na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Sim, né? Já ouviram falar? Então, isto é proveniente da lei da conservação das massas. Segundo o cientista Lavoisier, tá? Em um sistema fechado, a massa das substâncias reagentes ela é igual à massa dos produtos formados. Então, primeiramente, a lei conhecida como na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma é a famosa lei da conservação das massas. E o Lavoisier realizou experimentos em sistemas fechados e verificou que a massa do sistema não modificava. Porém, um detalhe deve ser muito importante, deve ser enfatizado aqui. Esse experimento foi realizado em um sistema fechado. Tá, então quer dizer que no sistema aberto a massa ela não se conserva? Não, em um sistema aberto a massa é conservada sim, só não é observada, não é constatada experimentalmente se for no sistema aberto, mas ela é sempre conservada. E, portanto, como a massa total de um sistema fechado não varia para qualquer reação química, por consequência disso, nós concluímos que a massa total dos reagentes em uma reação química, a massa total dos reagentes será sempre igual à massa do produto formado. Se a massa ela é conservada, consequentemente, podemos concluir que a massa dos reagentes ela sempre será igual à massa dos produtos formados. Tá? E como que o Lavoisier chegou a essa conclusão? Fazendo esse experimento aqui do mercúrio com o oxigênio, formando óxido de mercúrio. Observem só o resultado experimental. Ele pegou e colocou para reagir 54 gramas de mercúrio. E foi colocado para, ou melhor, 50 gramas. Ele colocou 50 gramas de mercúrio colocados para reagir com 4 gramas de oxigênio. E o resultado que ele observou foi que a massa do produto formado, que é o óxido de mercúrio, deu 54 gramas. Aí ele verificou, poxa, se antes da reação a massa era igual a 54 gramas e depois da reação a massa é a mesma, então ele chegou a essa conclusão que em uma reação química a massa ela é conservada, ela não aumenta e nem diminui. E para que pudéssemos constatar este fato da massa ser conservada, o sistema tem que ser fechado para ser constatado. Então num sistema aberto a massa é conservada também? No sistema aberto a massa sempre é conservada, porém ela não é constatada de forma experimental. Para você constatar que a massa ela é conservada, o experimento realizado tem que ser feito num sistema fechado para se verificar este fato, tá bom? Agora vamos fazer aqui 2 exercícios relacionados à lei de Lavoisier. O primeiro, esse da VUNESP, que já caiu também em muitos outros vestibulares, que fazem referência à lei de Lavoisier, que fala que quando um objeto de ferro ele enferruja no ar, a sua massa aumenta.
e quando um palito de fósforo aceso, a sua massa diminui. Aí ele pergunta: essas observações violam a lei da conservação das massas? A resposta é não, não viola. Tá? Vamos escrever aqui, ó. Essas observações, elas violam a lei de Lavoisier? Não. Então me explica melhor, então, por que a massa em um experimento ela aumenta e na outra a massa ela diminui. Tá, então vamos justificar esse fato, então. Vamos falar assim, ó. No caso do ferro, quando a massa dele aumenta, é porque ele acaba reagindo com o oxigênio do ar e incorporando o oxigênio à sua massa. E aí, consequentemente, a ferrugem comparada com a massa do ferro, somente a massa da ferrugem ela é maior em relação à massa do ferro, porque o ferro incorporou o oxigênio do ar. Mas a massa foi conservada, porque se eu somar a massa do ferro com o oxigênio, vai ser igual à massa da ferrugem. Tá? Vamos escrever que o objeto de ferro exposto ao ar incorporou oxigênio da atmosfera do ar, formando a ferrugem. Cuja massa é maior em relação ao ferro puro. Agora vamos analisar a outra situação. Agora a outra pergunta é a seguinte: por que quando o palito de fósforo queimou, a sua massa diminuiu? Bom, agora a questão é a seguinte: o palito de fósforo, quando ele queima, ele também reage com o oxigênio do ar. Mas diferentemente do ferro, que forma a ferrugem e cujo produto da massa é maior em relação ao ferro puro, no palito de fósforo a massa diminui porque libera um gás para o meio ambiente, para o meio externo. E devido a esse gás ser liberado para a atmosfera, por este motivo a massa do produto gasoso em relação ao reagente que era sólido, ela diminuiu por esse motivo, mas a massa foi conservada. Só não foi constatada, pois o experimento também foi realizado em sistema aberto. Então, vamos colocar que no palito de fósforo, quando ele queima, ocorre a liberação de um gás. Liberação de um gás. E pelo fato de ocorrer a liberação do gás, é que a massa do sistema vai diminuir, porque o sistema foi realizado em condições abertas. E para constatarmos a lei de Lavoisier,
o sistema tem que ser obrigatoriamente fechado. Tá? Então agora vamos colocar no final dessa explicação a seguinte questão. Nos dois casos, a lei de Lavoisier é válida. A lei de Lavoisier é aplicável. Vírgula, porém, não foi constatada e não foi verificada experimentalmente, porque nos dois exemplos o sistema foi aberto. Porém, não foi constatada devido à realização em sistemas abertos. E um detalhe muito importante que todos devem perceber é que a lei de Lavoisier, ela sempre se aplica. Porém, para que ela seja constatada, ela tem que ser realizada em sistema fechado, o que não aconteceu nesses casos. Ok? Essa questão que caiu na prova da Unesp já aconteceu também, questões parecidas com essa linha de raciocínio na FUVEST e também na Unicamp. Vale ressaltar pela última vez que, para a lei de Lavoisier ser observada, constatada, é necessário que seja realizado experimento num sistema fechado, o que não aconteceu nesse caso. Bom, agora vamos fazer esse exercício da PUC de São Paulo, que é um teste que fala sobre a lei da conservação das massas de Lavoisier. Vamos verificar aqui a sua resolução. Como que vai se estabelecer? Observem. Querendo verificar a lei da conservação das massas de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada abaixo. Ele pegou aqui, colocou dentro de um Erlenmeyer uma solução de ácido nítrico e num Erlenmeyer à sua direita, o número 2, colocou um sal chamado de carbonato de potássio, e verificou que a massa do sistema com a solução de ácido nítrico e o carbonato de potássio deu 1.000 gramas. Aí, quando ele misturou o conteúdo das duas soluções, a massa do sistema passou de 1.000 para 995 gramas. Cadê a lei de Lavoisier aí, gente? Que fala que a massa ela é conservada. Então, se era 1.000 gramas dos reagentes, tinha que dar 1.000 gramas nos produtos. Por que isso não aconteceu? A resposta é simples. Isso não aconteceu porque no momento em que o ácido nítrico ele reagiu com o carbonato de potássio, aconteceu uma reação química entre eles, que eu vou fazer aqui embaixo, ó, HNO3, aquoso, né? Mais o carbonato de potássio, que é o K2CO3. E essa reação química, ela é chamada e conhecida como reação de dupla troca. E nessa reação de dupla troca, como o próprio nome já está dizendo,
vão ocorrer aqui duas trocas. A primeira troca é o hidrogênio combinar-se com o carbonato e o potássio combinar-se com o nitrato. E nessa troca nós teremos dois produtos formados. Um deles é o nitrato de potássio, KNO3. Agora, atenção, o segundo produto aqui, quando o hidrogênio combina-se com o carbonato, essa reação produz o ácido carbônico, que é o H2CO3. Mas, no entanto, o ácido carbônico, ele é considerado como um ácido instável. E o que significa ser um composto instável? Significa que por ele ser instável, ele vai se decompor, e nesse caso, o produto da decomposição do ácido carbônico vai produzir água líquida mais gás carbônico. Exatamente. Essa reação implica na liberação de um gás para o meio externo. E como o sistema ele é aberto, aí está a justificativa porque a massa do produto formado não foi igual a 995, igual a 1.000 gramas. Resposta: porque na reação entre as substâncias ocorreu a liberação de um gás. Aí o gás que se desprendeu da solução foi o responsável por diminuir a massa do sistema, porque o experimento foi realizado em um sistema aberto. Se nós tivéssemos colocado uma tampinha ali no Erlenmeyer, nós verificaríamos que a massa seria 1.000 gramas antes e 1.000 gramas depois, caso o sistema fosse fechado, o que não aconteceu, certo? Então, terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial devido à liberação do gás carbônico para o meio externo. Qual é, então, a alternativa correta? A lei de Lavoisier só é válida em condições normais de temperatura e pressão? Não. A lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa? Também não. A lei de Lavoisier se aplica a qualquer reação química. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes quando esses se encontram na mesma fase de agregação, quer dizer, todos no mesmo estado físico? Não, está errado. Não tem nada a ver essa situação de estar no mesmo estado físico ou em estados físicos diferentes. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu nesse experimento. Perfeito! Essa é a alternativa correta, letra D. A lei de Lavoisier ela sempre se aplica, sempre, em qualquer circunstância. Porém, para que possamos verificá-la, é necessário que o sistema seja fechado. Vamos agora estudar a lei de Prost, a lei das proporções definidas ou constantes. A lei de Prost ela foi estabelecida por volta de 1797, após a lei da conservação das massas, e ela é conhecida como a lei das proporções fixas, constantes ou definidas. Lei das proporções fixas, constantes ou definidas. Segundo essa lei das proporções fixas, constantes ou definidas, ele diz o seguinte: em uma reação química, há uma relação constante entre as massas das substâncias participantes. Na prática, vamos ver como isso acontece. É de extrema importância a lei de Prost na questão prática, na hora que nós vamos resolver os exercícios de cálculos estequiométricos. Isso vai ser muito utilizado, vocês verão. Por exemplo, vamos supor que numa reação
do hidrogênio reagindo com o oxigênio, formando água, num primeiro experimento, eu tenho 2 gramas de hidrogênio, que foram colocados para reagir com 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. Primeiramente, podemos constatar aí a lei de Lavoisier, que diz que a soma das massas dos reagentes, que é 18 gramas, é igual à massa dos produtos, que também é 18. Agora, vamos supor que a massa do hidrogênio colocada para reagir for 1 grama. Se essa massa for 1 grama, qual será a massa do oxigênio que eu vou chamar de X? E qual será a massa da água que eu vou chamar de Y? Muito bem. Agora, para achar o X e o Y, já não é possível eu aplicar a lei de Lavoisier, porque eu tenho 2 incógnitas. Então, nesse caso, para achar a lei de Lavoisier, eu terei que utilizar a lei de Proust, a lei das proporções definidas ou constantes, que é muito intuitivo. O que aconteceu com a massa do hidrogênio da primeira para a segunda experiência, quando era 2 e passou para 1 grama. A massa de hidrogênio foi reduzida pela metade. Ok. Se a massa do hidrogênio foi reduzida pela metade, Proust diz que essa proporção é constante. E automaticamente a massa do oxigênio também é reduzida pela metade, e a massa da água, idem. E isso é o que significa a lei das proporções definidas ou constantes. Tá? Em uma reação química, há uma relação constante entre as massas das substâncias participantes. Então, se a massa do hidrogênio foi reduzida pela metade, logo a massa de oxigênio e de água também serão reduzidos pela metade. Sendo assim, ficamos com a massa de oxigênio igual a 8 gramas, e enquanto a massa da água é igual a 9 gramas. E aqui nós já percebemos, inclusive, a lei de Lavoisier, que diz que a massa ela é conservada. Observem, era 1 mais 8 deu massa de 9 gramas nos reagentes, igual a 9 gramas nos produtos. Simples, extremamente simples a aplicação da lei de Proust. E muito utilizado para resolver os cálculos estequiométricos. Vou fazer um exercício aplicando as 2 leis, a de Lavoisier e também a lei de Proust, um exercício clássico que envolve as 2 leis. É esse daqui, ó, retirado do portal de estudos de química, www.profpc.com.br. Muito bem, agora vamos fazer aqui esse exercício que diz o seguinte. Essa barrinha aqui, ela está... são adotados os seguintes valores nas experiências genéricas 1, 2 e 3, e ele pede para você determinar o valor das incógnitas x, y e z, tá? De acordo com a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Muito bem, então vamos lá. Meu Deus. Tá tudo surgindo aqui do acaso. Um momento, por gentileza aqui. Muito bem, para calcularmos o valor da incógnita x, nós podemos aplicar aqui a lei de Lavoisier, tranquilamente. A lei de Lavoisier pode ser aplicada porque eu tenho a massa dos reagentes, 12, e tenho a massa do produto, que é o gás carbônico, que é 44, então a massa do oxigênio somado ao carbono vai ser igual à massa do produto, que é o gás carbônico, que é 44. E ele pede também para verificarmos nesse caso, especificamente, ele pede também para verificarmos a lei que eu estou utilizando para fazer esse exercício. Ok, então vamos lá.
Primeiramente, eu vou fazer o cálculo de x usando a lei de Lavoisier. A lei da conservação das massas. O cálculo é muito simples, né? A massa dos reagentes é exatamente igual à massa dos produtos formados. Então, vamos escrever aqui. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos fazer assim, então. Deixa eu levantar um pouquinho essa tela. Então, vamos lá, retomando. O cálculo simples fica assim, então, ó. 12 mais x o x aqui é a massa do oxigênio que eu quero saber, tá? 12 mais x é igual a 44. Portanto, x é igual a 44 menos 12. E o valor do x é igual a 32 gramas. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do x, o valor encontrado, que é 32 gramas. E aqui dá para eu aplicar a lei de Lavoisier, né? Como vocês podem ver, ó, se eu somar a massa do oxigênio, que é 32, mais a massa do carbono, que é 12, então vai dar a massa do produto, que é 44, ok? Agora vamos calcular o valor da incógnita y. Então, vamos escrever aqui, ó, cálculo de y. E agora eu vou fazer o cálculo da incógnita y. Não dá para eu usar Lavoisier porque eu tenho duas incógnitas. Agora eu vou ter que aplicar a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust. Então, a lei de Proust é muito fácil de ser observada. Constatem aqui, por favor, nessa tabela. Vamos verificar o que vai acontecer com a massa do oxigênio quando ele passar de 32 para 8. O que aconteceu com a massa? 32 dividido por 8, ela ficou 4 vezes menor. Tá, então se a massa do oxigênio ficou 4 vezes menor, a proporção ela é constante, consequentemente, a massa do carbono também será 4 vezes menor. 12 dividido por 4, 12 dividido por 4 dá 3. Então, o valor de y é igual a 3 gramas. Fácil, né? Também eu posso utilizar o mesmo critério com relação ao cálculo do valor da incógnita z. O z também pode ser feito da mesma maneira, através da lei de Proust. Eu vou pegar a massa de gás carbônico e dividi-la por 4. E essa massa ficará 4 vezes menor. 4 vezes menor, então fica 44 dividido por 4 é igual a 11 gramas. Olha aí a verificação da lei de Lavoisier, ó. 8 mais 3 igual a 11. Como eu vou materializar isso no papel? Como eu justifico isso numa questão dissertativa? Da seguinte maneira, ó. Eu escrevo assim, ó, 12 está para a incógnita ali é y, 12 está para y, assim como 32 está para 8. E aí eu calculo o valor do y, multiplicando cruzado e isolando o valor do y. O cálculo então fica 12 vezes 8 dividido por 32.
Aqui eu posso simplificar por 4, ou por 8 mesmo, né? 8 dividido por 8 dá 1, e 32 dividido por 8 dá 4, e 12 dividido por 4. Aqui nós temos então a resposta como o esperado, 3 gramas. E da mesma maneira eu posso montar isso com relação à incógnita z. Da mesma maneira eu faço então o seguinte, que 12 está para y, onde y vale 3. Isso também pode ser expresso através do oxigênio, se você quiser. E 44 está para z. E aí eu isolo o valor da incógnita z. O z é igual a 3 vezes 44... 3 vezes 44 dividido por 12. Aqui eu posso simplificar, 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4 e 44 dividido por 12 deu 11 gramas, que é uma das respostas, ok? Muito bom, agora vamos finalizar esse exercício calculando o valor da incógnita W, e ele diz que tem um excesso aqui chamado de K. Tá, então vamos lá, eu vou escrever aqui, ó, que nós vamos neste momento fazer o cálculo da incógnita chamada de W e depois também da incógnita K. E para fazermos este cálculo, eu vou usar a lei de Prost, a lei das proporções definidas ou constantes. Aqui eu já vou, nessa aula, antecipar para vocês, o chamado cálculo estequiométrico com reagente em excesso, tá? Como isso é feito? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos o átomo de carbono, que vai reagir com o oxigênio, e do lado direito diz que forma o gás carbônico, CO2. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui as massas do experimento número 2 e do número 3, tá? Do experimento número 2, ele diz que a massa do carbono é igual a 3 gramas, que é o que eu calculei. A massa do oxigênio é igual a 8 gramas. E a massa do gás carbônico, que também eu calculei, deu 11 gramas. Tudo bem, até aí tudo em ordem. Agora eu vou colocar o valor do experimento número 3, que é 25 gramas de carbono, colocados para reagir com 64 gramas de oxigênio. E aqui nós temos o valor da incógnita X. E além desse X aqui, nós temos também, ele falou, um determinado excesso de um dos reagentes. E como nós vamos determinar este excesso de reagente? Então, eu já vou agora, neste momento, antecipar para vocês como verificar o reagente em excesso em um cálculo estequiométrico. É muito simples. Para verificarmos isso, você deverá apenas fazer o seguinte: multiplicar a massa do oxigênio pela massa do carbono cruzado desta maneira. Apenas isso e nada mais. Isso aqui é um truque, um macete que mostra para vocês como que eu posso determinar a massa do reagente que está em excesso. Apenas multiplicando cruzado a massa aqui do carbono pelo oxigênio. Então fica, se você pegar o 8 vezes 25, isso vai dar exatamente 200. O produto dessa multiplicação é 200. E se eu multiplicar 3 vezes 64, isso dá 192. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse produto da multiplicação cruzado, que deu maior, que no caso é 200, significa que o átomo de carbono é o reagente que está em excesso. Foi colocado uma quantidade de carbono acima do que reagiu. E o produto dessa multiplicação menor
mostra para você que o oxigênio é o reagente limitante. É o que reage tudo e não sobra nada. Pelo fato do átomo de carbono estar em excesso, então eu vou riscar isso daqui. E agora eu vou verificar quanto que vai reagir do carbono e quanto que sobrou de carbono, que no caso é o valor da incógnita K. Agora eu vou aplicar a lei de Proust para descobrirmos quanto que reage efetivamente dessas substâncias. A lei de Proust é fácil, é só verificarmos o que acontece quando a massa passa de 8 para 64. Bom, 8 de 64 dividido por 8 dá 8. Tá? Então a proporção aqui foi pegar a massa do oxigênio e multiplicá-la por 8. Como a proporção é constante, eu pego a massa do carbono e também multiplico por 8. 3 vezes 8, então eu descobri que dos 25 gramas que ele colocou, 24 gramas é o que reage, dos quais ele tinha colocado 25, menos 24, portanto, 1 grama estava em excesso. E esse 1 grama é justamente o valor da incógnita K. Ok? Isso é só uma introdução aos cálculos estequiométricos e a partir da próxima aula nós vamos começar a estudar isso com maiores detalhes. Muito obrigado a todos pela atenção.